O Cangaceiro. O marco do cinema brasileiro e a celebração do cangaço. O filme O Cangaceiro, dirigido por Lima Barreto e lançado em 20 de janeiro de 1953, marcou um momento crucial na história do cinema brasileiro ao ser o primeiro longa-metragem do país a alcançar reconhecimento internacional. Exibido em mais de 80 países, o filme conquistou diversos prêmios, incluindo o de melhor filme de aventura e no Festival de Cannes de 1953. Este festival, em sua 6ª edição, celebrou a obra de Lima Barreto, destacando-se ao lado de Gilles Salaire de Lapeyre de Henri-Georges Clouzot, o grande vencedor daquela edição. O Cangaceiro e sua importância cultural. O Cangaceiro é uma obra que não apenas colocou o cinema brasileiro no mapa mundial, mas também trouxe à tona a rica e complexa cultura do cangaço, um fenômeno histórico e social do sertão nordestino. Escrito e dirigido por Lima Barreto para a extinta Companhia Cinematográfica Vera Cruz, o filme narra a história de Galdino, um temido cangaceiro que se autodenomina governador da Caatinga e seu bando. A trama segue a sequência de saques e perseguições realizadas por Galdino, vivido pelo ator Milton Ribeiro, e culmina no sequestro da professora Olívia, Marisa Prado, o que desencadeia uma série de eventos dramáticos. A participação de Raquel de Queiroz na formulação dos diálogos e a direção artística de Caribé na criação dos desenhos para os figurinos destacam a colaboração artística de grandes nomes da cultura brasileira na produção do filme. A distribuição pela Columbia Pictures garantiu que O Cangaceiro fosse amplamente visto, atraindo mais de 800.000 espectadores nas salas brasileiras e permanecendo em cartaz na França por 5 anos consecutivos. O gênero cangaço no cinema brasileiro. O Cangaceiro inaugurou no Brasil o gênero cinematográfico do cangaço, também conhecido como nordestern, inspirado pelos westerns norte-americanos. Este subgênero trouxe à tela grandes histórias e personagens emblemáticos do sertão nordestino, retratando as tensões sociais e institucionais entre o cangaço e o Estado, e abordando a pobreza e as dificuldades da região. A figura do cangaceiro, personificada no anti-herói, se tornou central nas narrativas desse gênero, com personagens arquetípicos como o encabra-macho e a mulher arretada, o covarde e o traidor. A vida de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, serviu de inspiração para muitos filmes do gênero, incluindo O Cangaceiro. A peça O Lampião, baseada na obra de Raquel de Queiroz e apresentada em 1953, também influenciou a produção cinematográfica, destacando a figura do cangaceiro no imaginário popular. Outras obras cinematográficas do gênero cangaço. Após o sucesso de O Cangaceiro, outros filmes também exploraram o tema do cangaço, solidificando-o como um dos pilares do cinema brasileiro. Entre eles, destaca-se Lampião, o Rei do Cangaço, 1964, dirigido por Carlos Coimbra, que oferece uma visão detalhada sobre a vida de Lampião e seu bando. Este filme é conhecido por sua abordagem realista e pela tentativa de humanizar os cangaceiros, mostrando suas motivações e dilemas. Outro exemplo notável é Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, de Glauber Rocha, que, embora não seja exclusivamente sobre cangaço, aborda temas semelhantes e inclui personagens cangaceiros. Este filme é um marco do cinema novo, movimento que buscou renovar o cinema brasileiro com temáticas sociais e estéticas inovadoras. Em 1969, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, também dirigido por Glauber Rocha, continuou a explorar o sertão e suas figuras míticas, consolidando o cangaço como um elemento vital do cinema nacional. Impacto duradouro e legado cultural. Apesar das dificuldades enfrentadas pela empresa Vera Cruz, que veio a falir um ano após o lançamento de O Cangaceiro, o impacto do filme no cinema brasileiro e internacional foi duradouro. A produção abriu caminho para uma nova compreensão e valorização das histórias do sertão nordestino e dos cangaceiros, figuras complexas que navegaram entre a violência e a justiça social. A bela fotografia de O Cangaceiro, filmado em Vargem Grande do Sul, São Paulo, e a trilha sonora memorável, que inclui a canção Mulher Rendeira, contribuíram para o seu sucesso. O filme recebeu diversos prêmios, incluindo o Prêmio Saci de Melhor Filme e o Prêmio de Melhor Filme no Festival de Edimburgo, além de uma menção honrosa em Cannes pela trilha sonora de Gabriel Magliori. Reconhecimento contemporâneo. Em 2015, O Cangaceiro foi incluído na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Em 2017, uma exposição organizada pela Casa da Cultura de Vargem Grande do Sul homenageou o filme, reafirmando sua importância na história do cinema nacional. O cangaço na cultura popular. O bandoleirismo rural ou cangaceirismo continua a influenciar não apenas o folclore nordestino,
mas também provoca debate sobre as margens éticas e morais entre a violência e a justiça social. Filmes como Baile Perfumado, 1997, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, e A Luneta do Tempo, 2014, de Alceu Valença, mostram que o tema do cangaço permanece relevante e fascinante para cineastas e espectadores. Conclusão: o cangaceiro não apenas revolucionou o cinema brasileiro ao ganhar prestígio internacional, mas também inaugurou um gênero que continua a explorar e celebrar a rica cultura do sertão nordestino. O filme de Lima Barreto abriu portas para muitas outras obras que, através do cangaço, trouxeram à luz as complexidades e contradições de uma região marcada por sua resistência e luta. O legado do cangaço no cinema é uma prova de sua importância cultural e histórica para o Brasil, e continua a inspirar cineastas e artistas a contar essas histórias com vigor e criatividade. O Cangaceiro, o marco do cinema brasileiro e a celebração do cangaço. O filme O Cangaceiro, dirigido por Lima Barreto e lançado em 20 de janeiro de 1953, marcou um momento crucial na história do cinema brasileiro ao ser o primeiro longa-metragem do país a alcançar reconhecimento internacional. Exibido em mais de 80 países, o filme conquistou diversos prêmios, incluindo o de melhor filme de aventura e no Festival de Cannes de 1953. Este festival, em sua 6ª edição, celebrou a obra de Lima Barreto, destacando-se ao lado de Le Salaire de la Peur de Henri-Georges Clouzot, o grande vencedor daquela edição. O Cangaceiro e sua importância cultural. O Cangaceiro é uma obra que não apenas colocou o cinema brasileiro no mapa mundial, mas também trouxe à tona a rica e complexa cultura do cangaço, um fenômeno histórico e social do sertão nordestino. Escrito e dirigido por Lima Barreto para a extinta Companhia Cinematográfica Veracruz, o filme narra a história de Galdino, um temido cangaceiro que se autodenomina governador da Caatinga, e seu bando. A trama segue a sequência de saques e perseguições realizadas por Galdino, vivido pelo ator Milton Ribeiro, e culmina no sequestro da professora Olívia, Marisa Prado, o que desencadeia uma série de eventos dramáticos. A participação de Raquel de Queiroz na formulação dos diálogos e a direção artística de Caribé na criação dos desenhos para os figurinos destacam a colaboração artística de grandes nomes da cultura brasileira na produção do filme. A distribuição pela Columbia Pictures garantiu que o Cangaceiro fosse amplamente visto, atraindo mais de 800.000 espectadores nas salas brasileiras e permanecendo em cartaz na França por 5 anos consecutivos. O gênero em cangaço. E no cinema brasileiro. O Cangaceiro inaugurou no Brasil o gênero cinematográfico do cangaço, também conhecido como nordestern, inspirado pelos westerns norte-americanos. Este subgênero trouxe à tela grandes histórias e personagens emblemáticos do sertão nordestino, retratando as tensões sociais e institucionais entre o cangaço e o Estado, e abordando a pobreza e as dificuldades da região. A figura do cangaceiro, personificada no anti-herói, se tornou central nas narrativas desse gênero, com personagens arquetípicos como o cabra-macho, a mulher arretada, o covarde e o traidor. A vida de Virgulino Ferreira da Silva, mais conhecido como Lampião, serviu de inspiração para muitos filmes do gênero, incluindo O Cangaceiro. A peça O Lampião, baseada na obra de Raquel de Queiroz e apresentada em 1953, também influenciou a produção cinematográfica, destacando a figura do cangaceiro no imaginário popular. Outras obras cinematográficas do gênero cangaço. Após o sucesso de O Cangaceiro, outros filmes também exploraram o tema do cangaço, solidificando-o como um dos pilares do cinema brasileiro. Entre eles, destaca-se Lampião, o Rei do Cangaço, 1964, dirigido por Carlos Coimbra, que oferece uma visão detalhada sobre a vida de Lampião e seu bando. Este filme é conhecido por sua abordagem realista e pela tentativa de humanizar os cangaceiros, mostrando suas motivações e dilemas. Outro exemplo notável é Deus e o Diabo na Terra do Sol, 1964, de Glauber Rocha, que, embora não seja exclusivamente sobre cangaço, aborda temas semelhantes e inclui personagens cangaceiros. Este filme é um marco do cinema novo, movimento que buscou renovar o cinema brasileiro com temáticas sociais e estéticas inovadoras. Em 1969, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, também dirigido por Glauber Rocha, continuou a explorar o sertão e suas figuras míticas, consolidando o cangaço como um elemento vital do cinema nacional. O cangaço na cultura brasileira. O cangaço, como fenômeno cultural, vai além do cinema, enraizando-se profundamente na literatura, música, teatro e artes visuais do Brasil. Figuras como Lampião e Maria Bonita se tornaram ícones do imaginário popular, representando a resistência e a luta contra as injustiças sociais.
A literatura de cordel, com suas rimas e ilustrações vibrantes, perpetuou as histórias dos cangaceiros, enquanto a música nordestina, especialmente o forró e o baião, celebrou suas lendas. Na literatura, romances como Os Sertões de Euclides da Cunha e Grande Sertão, Veredas de João Guimarães Rosa exploram o sertão e suas complexidades, oferecendo um pano de fundo literário para as histórias de cangaço. As artes visuais também se inspiraram no tema, com artistas como Cândido Portinari e Caribé criando obras que retratam a vida e a luta dos cangaceiros. Impacto duradouro e legado cultural apesar das dificuldades enfrentadas pela empresa Veracruz, que veio a falir um ano após o lançamento de O Cangaceiro, o impacto do filme no cinema brasileiro e internacional foi duradouro. A produção abriu caminho para uma nova compreensão e valorização das histórias do sertão nordestino e dos cangaceiros, figuras complexas que navegaram entre a violência e a justiça social. A bela fotografia de O Cangaceiro, filmado em Vargem Grande do Sul, São Paulo, e a trilha sonora memorável, que inclui a canção Mulher Rendeira, contribuíram para o seu sucesso. O filme recebeu diversos prêmios, incluindo o Prêmio Saci de Melhor Filme e o Prêmio de Melhor Filme no Festival de Edimburgo, além de uma menção honrosa em Cannes pela trilha sonora de Gabriel Magliori. Reconhecimento contemporâneo em 2015. O Cangaceiro foi incluído na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. Em 2017, uma exposição organizada pela Casa da Cultura de Vargem Grande do Sul homenageou o filme, reafirmando sua importância na história do cinema nacional. O cangaço na cultura popular. O bandoleirismo rural ou cangaceirismo continua a influenciar não apenas o folclore nordestino, mas também provoca debate sobre as margens éticas e morais entre a violência e a justiça social. Filmes como Baile Perfumado, 1997, de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, e A Luneta do Tempo, 2014, de Alceu Valença, mostram que o tema do cangaço permanece relevante e fascinante para cineastas e espectadores. Além disso, o cangaço influencia diretamente o teatro brasileiro, com peças que revisitam e reinterpretam as histórias dos cangaceiros, e até mesmo nas novelas de televisão, onde personagens inspirados por Lampião e seu bando aparecem frequentemente. A televisão, como meio de comunicação de massa, ajudou a disseminar ainda mais essas histórias, tornando-as acessíveis a uma audiência vasta e diversificada. Conclusão: o cangaceiro não apenas revolucionou o cinema brasileiro ao ganhar prestígio internacional, mas também inaugurou um gênero que continua a explorar e celebrar a rica cultura do sertão nordestino. O filme de Lima Barreto abriu portas para muitas outras obras que, através do cangaço, trouxeram à luz as complexidades e contradições de uma região marcada por sua resistência e luta. O legado do cangaço no cinema é uma prova de sua importância cultural e histórica para o Brasil, e continua a inspirar cineastas e artistas a contar essas histórias com vigor e criatividade. O cangaço, como fenômeno histórico e cultural, representa uma parte vital da identidade brasileira, especialmente no Nordeste. As histórias de coragem, resistência e luta contra a opressão ecoam ainda hoje, e o cinema tem sido um meio poderoso de manter viva essa herança. Ao celebrar os cangaceiros e suas